Oi, turma. Do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 4, O Inferno. E hoje o tema é longo. No item 12, ele vai falar assim, sobre o quadro do inferno cristão. Os demônios são espíritos puros, pois os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados como espíritos puros, desde que somente a sua alma desceu até lá, e os seus restos mortais devolvidos à terra se transformam incessantemente em relva, plantas, frutos, minerais ou líquidos, passando inconscientemente pelas metamorfoses da matéria. Mas os condenados como santos devem ressuscitar no último dia e retomar para não mais os perder. Corpos carnais, os mesmos corpos com que foram conhecidos quando vivos. O que distinguirá uns dos outros é que os eleitos ressuscitarão em corpos purificados e radiosos, enquanto os condenados em corpos imundos e deformados pelo pecado. Assim não haverá mais no inferno somente espíritos puros, mas homens semelhantes a nós. O inferno é, portanto, uma região física, geográfica, material, desde que será povoado por criaturas terrenas com pés, mãos, boca, língua, dentes, orelhas, olhos semelhantes aos nossos, com sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde está situado o inferno? Alguns doutores o colocaram nas próprias entranhas da terra, outros em não sabemos que planeta. A questão não foi resolvida por nenhum concílio, ficamos, nesse caso, reduzidos às conjecturas. A única coisa que se afirma é que o inferno, onde quer que esteja situado, é um mundo constituído de elementos materiais, mas um mundo sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste, mais inóspito, mais desprovido de todo princípio, de toda aparência de bem, como não acontece mesmo nas regiões mais inabitáveis deste mundo em que pecamos. Os teólogos mais sérios não se atrevem a figurar como faziam os egípcios, os indianos, os gregos, todos os horrores dessa região. Limitam-se a nos indicar como uma amostra o pouco que as escrituras revelam: o lago de fogo, o enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías. Esses vermes que devoram eternamente os cadáveres do Tofel e os demônios atormentados, os homens que conseguiram levar à perdição, e os homens chorando e rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda que essas penas físicas sejam simples imagens de penas morais. Ele vê um lago realmente de enxofre, vermes e serpentes verdadeiros apegando-se a todas as partes dos corpos dos condenados e juntando as suas mordidas às queimaduras do fogo. Ele pretende, segundo um versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, embora material como o nosso, agindo sobre corpos materiais, os conservará como o sal conserva a carne de animais sacrificados, mas os condenados sentirão esse fogo que queima sem destruir e que penetrará sob a sua pele. Eles ficarão encharcados e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos e na pupila dos olhos, bem como nas fibras mais ocultas e mais sensíveis do ser. A cratera de um vulcão, se nele pusessem atirar-se, seria para eles um lugar de refrigério e descanso. Assim falam com toda segurança os teólogos mais tímidos, mais discretos e reservados. Não negam, aliás, a existência do inferno de outros suplícios corporais. Dizem apenas que não possuem conhecimento suficiente para deles falar de maneira positiva, pelo menos como podem fazer sobre o horrível suplício do fogo e dos vermes. Mas há teólogos mais espertos ou mais esclarecidos que descrevem o inferno com mais detalhes, mais variados e mais preciosos. Embora não saibam em que lugar do espaço está situado o inferno, há santos que o viram. Não foram até lá com a lira nas mãos, como Orfeu, ou de espada em punho, como Ulisses, mas transportados em espírito. Santa Teresa pertence a esse número. Tem-se a impressão, pelo relato da santa, que há cidades no inferno. Ela viu ali, pelo menos, uma espécie de rua comprida e estreita como tantas que existem nas velhas cidades. Entrou na rua, andando com horror sobre um terreno pantanoso e fétido, cheio de répteis monstruosos, mas teve a sua marcha sustada por um muro que, fechada a saída, nesse muro havia um nicho ao qual Teresa se recolheu, sem saber como isso aconteceu. Era, diz ela, o lugar que estava destinado se abusasse durante a vida das graças que Deus lhe concedia em sua cela de Ávila.
Logo que foi introduzida com espantosa facilidade nesse nicho de pedra, viu que não podia sentar-se nem deitar-se e nem mesmo se manter em pé. Menos ainda poderia sair dali. Esse horrível mundo começou a fechar-se sobre ela, envolvendo-a, prendendo-a, como se as faces do nicho fossem animadas. Parecia-lhe que as asfixiavam, estrangulavam e ao mesmo tempo que as esfolavam viva e a retalhavam em fatias. Sentia-se queimar e experimentava simultaneamente todas as formas de angústia, nenhuma esperança de socorro. Tudo ao seu redor eram trevas, mas através dessas trevas ela ainda percebia com assombro a horrorosa rua em que estava alojada, com toda a sua imundície, o que também lhe era intolerável como o aperto de sua prisão. Esse, não há dúvida, apenas um cantinho do inferno. Outros viajores espirituais foram mais favorecidos, viram no inferno grandes cidades inteiramente incendiadas, Babilônia e Nínive, a própria Roma com seus palácios e seus templos abrasados e todos os habitantes acorrentados, os traficantes presos aos seus balcões, os padres reunidos com as cortesãs nos salões de festas, urrando nas suas cadeiras, das quais não podiam levantar-se, levando aos lábios para matar a sede taças que saíam chamas, criados de joelhos em cloacas ferventes de braços estendidos ante príncipes de cujas mãos escorria sobre eles, em forma de lavas devoradas, ouro derretido. Outros viram no inferno planícies ilimitadas, onde camponeses famintos nada colhendo das suas estéreis plantações, nessas planícies regadas pelos seus soares fumegantes e como nada podiam encontrar, se entredevoravam. Depois, tão numerosos como antes, magros e famintos da mesma maneira, eles se dispersavam em bandos no horizonte, procurando inutilmente um lugar de terras mais felizes e sendo imediatamente substituídos nos campos que abandonavam por outras colônias errantes de condenados, aos que viram no inferno montanhas cercadas de precipícios e florestas soluçantes de poços sem água, de fontes de lágrimas, de rios de sangue, de turbilhões de neve em desertos de gelo, de barcos cheios de desesperados vagando sobre mares sem praias. Viram-se, enfim, todas as coisas que os pagãos haviam visto, um reflexo tenebroso da terra, uma projeção desmesuradamente aumentada nas suas misérias dos seus sofrimentos naturais eternizados e até calabouços, forcas e outros instrumentos de tortura criados por nós mesmos. Existem lá, com efeito, demônios que, para atormentarem os homens nos seus corpos, também se revestem de corpos. Esses corpos têm asas de morcego, chifres, pele coberta de escamas, patas com garras e dentes aguçados. São mostrados armados de espadas, de tenazes de pinças, de serras em fogo, de grelhas de garfos, de folhes, de martelos ardentes e trabalhando pela eternidade na carne nos condenados como açougueiros e cozinheiros. Às vezes transformados em leões ou em enormes serpentes, arrastam suas vítimas para as cavernas solitárias. Alguns se transformam em corvos para arrancar os olhos a certos culpados e outros em dragões voadores para os carregar no seu dorso, aterrorizados e sangrentos, através de tenebrosos espaços e os lançar num lago de enxofre. Ali há nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantescos, cuja vista produz calafrios e cujo odor provoca náuseas que o simples tocar com os dedos produz vulcões. Lá monstros de muitas cabeças abrem para todos os lados goelas vorazes, sacudindo os disformes cabeças de crinas de serpente. Esmagam os condenados em suas mandíbulas sangrentas e os vomitam mastigados, mas vivos, porque eles são imortais. Esses demônios em forma humana que lembram tão claramente os deuses do Amenti e o Tártaro, os ídolos adorados pelos fenícios e pelos moabitas e outros povos pagãos ao redor da Judéia, esses demônios não agem ao acaso, todos têm a sua função e o seu objetivo. O mal que fazem no inferno está em relação com o mal que inspiram e levam os homens a praticar na terra. Os condenados são punidos em todos os seus sentidos, em todos os seus órgãos, porque ofenderam a Deus através de seus sentidos e desses órgãos. São punidos da seguinte maneira: os gulosos pelos demônios da gulodice, os preguiçosos pelos demônios da preguiça, os sensuais pelos demônios da sensualidade.
e assim por diante, segundo a variedade dos pecados. Sentirão frio ao se queimarem e calor ao se enregelarem. Desejarão ao mesmo tempo repouso e o movimento, e sempre famintos, sempre sedentos, mais fatigados que os escravos no fim da jornada, mais doentes do que agonizantes, mais maltratados e cobertos de chagas do que os mártires, e tudo sem que nunca se acabe. Nenhum demônio se recusa, nem se recusará jamais a executar a sua espantosa tarefa. São todos, nesse sentido, bem disciplinados e fiéis no cumprimento das ordens de vingança que recebem. Sem isso, no que se tornaria o inferno? Os pacientes ficariam em descanso se os carrascos andassem a discutir ou se enfadarem. Mas nada de repouso para os primeiros, nem de discussões para os segundos. Por piores que sejam e por maior que seja o seu número, os demônios se estendem de um extremo ao outro do abismo, e jamais se viu sobre a terra uma organização de súditos mais dóceis aos seus príncipes, dos exércitos mais obedientes aos seus comandantes, de ordem monásticas mais humildemente submissa aos seus superiores. Quase nada se conhece dos demônios que formam a população do inferno. Esses espíritos vis, que constituem as legiões de vampiros e sapos, de escorpiões, de corvos, de hidras, de salamandras e outros animais sem nomes da fauna das regiões infernais, mas se conhece e sabem-se de muitos dos príncipes que comandam essas regiões, entre outros Belfegor, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas que produzem a corrupção, Mamum, demônio da avareza, Moleque, Belial, Balgad e Astarote, e muitos outros, e acima deles o seu chefe universal, o sombrio arcanjo que tinha do céu o nome de Lúcifer, e que tem no inferno o nome de Satanás. Eis, em resumo, a ideia de que dão o inferno considerado em sua natureza física e quanto às penas físicas que nele existem. Consultai os pais da igreja e os antigos doutores. Interrogai as legendas piedosas, olhai as esculturas e as pinturas das nossas igrejas. Ouve com atenção o que dizem nossos púlpitos e aprendereis ainda mais. Então, assim, pelo que eu entendi, e foi pouco, né, ele diz que para todos os tipos de pecados existem os deuses puros no mal, né? Que são os príncipes, os reis das trevas, que dominam outros seres inferiores a eles, que estão sob seu comando para castigar aqueles que pecaram. Então, dentro dos quadros da igreja, se a gente procurar o inferno, nós vamos encontrar um inferno físico, né? Que existem seres tipo lagartos, cobras, corvos, né, dragões, que são controlados por esses reis e príncipes das trevas, né? E que estão ali para castigar aqueles que cometeram os pecados, que erraram, que não conseguiram produzir uma moral maior, que não conseguiram se desenvolver, então eles são condenados eternamente a lugares de sofrimento. Como foi descrito pela Santa Teresa aqui, é um lugar onde você não pode sentar, não pode deitar, não pode descansar, não pode ficar em pé, você não tem jeito para nada, é só castigo. Então imaginem só, né, se entrar na nossa cabeça de que todas as coisas que a gente fizer, que a gente falhar, nós estamos condenados eternamente ao fogo do inferno com todas essas torturas aqui, qual é o sentido da vida, afinal de contas? Porque certamente nós vamos errar, certamente nós vamos falhar, nós somos moralmente ainda muito atrasados. E se a gente colocar na cabeça de que vai haver um castigo eterno, qual é o sentido então de viver? Porque tudo que eu tentar e eu errar, eu já estou condenada. Então eu acredito que dentro desse propósito que é colocado por algumas religiões, fica muito vago o sentido da vida. Por isso que eu, enquanto espírita, enquanto busco essa compreensão do sentido da vida, eu acredito que o espiritismo lhe contribui bastante, porque ele fala assim, não, calma, você vai errar agora, você vai falhar, você vai ter as consequências dos seus atos, é lógico que aquilo que você acertou, parabéns, é um salto, né, na sua evolução. Aquilo que você errou, você vai ter que corrigir, Deus vai te dar oportunidade. Você não vai ser castigado, porém você vai ter que colher aquilo que você plantou. E aquilo que você estiver colhendo geralmente vai doer, porque você não aprendeu pelo amor. Então você vai aprender pela dor, mas é oportunidade de aprendizado, não é algo que você vai ficar eternamente castigado naquilo.
Se aquilo ali está te trazendo sofrimento e você ainda não está aprendendo, ele vai arrumar uma outra forma de você aprender. Porque Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é justiça. Então, o que eu entendi no texto é isso, que para alguns, as consequências das nossas atitudes, elas trazem um sofrimento eterno. E esse sofrimento eterno, ele não traz para a gente um consolo, pelo contrário, traz medo, traz pânico. E medo e pânico trava. Eu nunca vi uma pessoa que tenha medo e pânico progredir. Aí eu vejo por mim aqui, às vezes eu tenho insegurança, né? Eu não consigo ir no portão da minha casa quando eu tenho insegurança, quando eu tenho medo de assalto, quando eu tenho medo de gente que pode me ferir, eu me fecho, eu não faço mais nada, eu fico travada. Então, assim, não é da justiça de Deus que a gente fique parado, que a gente fique travado, que a gente fique com medo. Deus, ele quer que a gente progrida, que a gente continue. Então, ele não vai causar medo na gente. E não existe dois deuses, não existe o Deus bom e o Deus ruim. Deus é um só. Não foi Deus que criou o Satanás, o diabo, as trevas. Não, isso é uma criação, como a gente está estudando aqui, do próprio homem, do próprio atraso do homem, que quer manipular, que quer organizar a vida social, religiosa das pessoas com algum tipo de intenção. Então, se eu digo que eu sou a madre aí, né? Vocês vão seguir os meus preceitos. Para eu controlar uma série de pessoas, eu preciso colocar regras. E essas regras, às vezes, é que nem quando você cria tá educando uma criança. Você chega na criança e fala assim: olha, você não coloca o dedo na tomada. Você está avisando para não colocar o dedo na tomada. Não vai adiantar só falar isso para uma criança, que ela é imatura, ela não vai entender. Ela vai querer colocar o dedo na tomada. Então você fala assim: se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar choque. Ou seja, você está amedrontando a criança, você está limitando e amedrontando. Pelo medo, ela não vai colocar o dedo na tomada. E aí eu consigo dominar ela, por quê? Porque ela vai acreditar em mim. Ela fala: minha mãe falou que eu não posso colocar o dedo na tomada, que eu vou tomar choque. Então eu não vou colocar, vou obedecer minha mãe e eu passo bem, né? Eu não estou dando condição para aquela criança usar o livre-arbítrio dela. Eu estou mandando nela, mas sem ser do tipo assim, proibindo totalmente. Eu estou colocando para ela uma situação que ela vai processar com medo e ela não vai fazer. E eu domino. Ela vai fazer exatamente aquilo que eu quero, né? Minha mãe falava para mim: olha, você só pode chegar em casa, você saiu da faculdade 7 horas, eu quero você em casa 7h30, né? Contando que o ônibus pode atrasar, tal, 7h30 eu quero você em casa. Se 7h30 você não estiver em casa, eu vou mandar uma viatura lá para saber o que está acontecendo na porta da faculdade. E ela mandava mesmo. Então eu tinha medo, né? Então eu não fazia nada, não comprava uma pipoca no caminho. Eu saía da faculdade correndo pro ponto de ônibus, pegava meu ônibus e chegava em casa no horário. Ou seja, ela não falava para mim assim: você está proibida de chegar em casa depois das 7h30, mas ela me colocava aquele limite do medo. Se você não fizer tal coisa. Então, eu acredito que nas religiões, né, anteriores ao espiritismo, né, a abertura de consciência, porque nós temos que fazer ou não de acordo com a nossa consciência, não porque alguém mandou, porque alguém orientou, porque alguém é responsável por mim. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que ser responsável pelos meus atos. E o Espiritismo, ele traz isso. É falar: olha, tudo vai ser consequência sua. O que você fizer, o que você escolher, o seu livre-arbítrio, se não for bem utilizado, você vai ter consequências negativas. Mas não é eternamente. Você vai ter oportunidade dessas consciências negativas serem trabalhadas em você até que se torne positivo. Agora, já nas outras teses, né? Não. As consequências são eternas. Né? Ou você vai ficar no paraíso eternamente, ou você vai ficar no inferno eternamente, ou você vai ficar ali no limbo. Né? Nem para o céu, nem para a terra. Que nem a gente viu no outro capítulo aí, no outro item, ele dizendo, né? A criança é inocente. A criança não fez nem o bem nem o mal. E aí? Onde que ela fica? Ela fica lá no limbo. E fazendo o quê? Eternamente ela fica ali. Ou seja, ela não se desenvolveu nem para o bem nem para o mal e fica ali. E aí Deus vai criando seres para encher o céu, encher o inferno. Isso é eternamente. E encher o limbo eternamente. E qual é a função disso? Isso a roda não gira, só vai, né? E se der uma superlotação aí, como é que fica? Ah, não, tem um espaço inteiro para poder superlotar. Deus cria o espaço, mas ele não cria seres. A todo instante Deus não está criando. Então, assim, tem coisas que a gente vai raciocinando, que a gente vai pensando, gente do céu, é muita coisa para aprender.